contra o carro. Gente, olha. Silêncio já para frente, presta atenção aqui. Então, na aula de hoje vamos falar sobre Bíblia. É um livro sagrado dos cristãos. Bíblia vem do grego, biblos, quer dizer livros, é um conjunto de livros. Para os católicos são 73 livros, para os protestantes são 66. Os católicos têm 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Os evangélicos protestantes têm 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então a Bíblia protestante evangélica tem 6 livros, 7 livros a menos do que a dos católicos. Mais especificamente vamos falar de Novo Testamento, a Bíblia que é dividida em Antigo e Novo Testamento. No Testamento do Evangelho de João, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 21, nós temos uma narrativa, uma explicação da natureza da fé. O que é a fé? A fé. Nossa, muita coisa. Acreditar. Exatamente, crer em algo que você não vê, crer em algo que não tem como você provar cientificamente, crer em algo que você não pode tocar, você não pode sentir o cheiro, o sabor, ouvir. É crer em algo que não é acessível aos nossos sentidos. Isso é a fé. Essa é a natureza da fé. E essa fé, a fé cristã, dessa religião, que é uma religião que planeta mais de 2 bilhões de fiéis, ela diz o seguinte: que Deus amou de tal maneira a humanidade que entregou o seu Filho unigênito em sacrifício por essa mesma humanidade para a salvação dela. Então Deus amou de tal forma a humanidade que para salvá-la de seus pecados, Ele enviou o seu Filho e, ao enviar o seu Filho, presenciou todo o processo de sofrimento dele. Inclusive foi a crucificação. Foi através da crucificação, da paixão e morte, do sangue derramado por Jesus na cruz, que a humanidade foi salva. Então, essa pregação, essa explicação de Jesus na natureza da fé teria ocorrido entre os anos de 27 e 29 depois de Cristo na Palestina romana. Inclusive é uma região ali de conflito hoje em Israel. Temos a guerra de Israel com a Palestina. Palestina que vem de filisteus. O mais famoso dos filisteus foi quem? O gigante. Foi? Sansão e Davi é do povo hebreu, né? Não, Sansão não, Golias. Golias, exatamente. Né? O Davi mata com a pedrada, né? No pé da orelha. Então, nesse trecho, nessa passagem nós temos Jesus. Jesus que é o Messias. Messias significa ungido. Cristo é Messias em grego. É o Filho de Deus, ou seja, Deus feito um homem, é a palavra de Deus encarnada. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para os cristãos é o seu Deus em 3 pessoas. É a Trindade Sagrada. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então Jesus precisa que as pessoas acreditem nele para que ele possa salvá-las. Então a salvação vem da fé em Jesus. E a fé é justamente acreditar naquilo que nós não podemos ver, naquilo que nós não podemos provar com os nossos sentidos. Nesse diálogo ali em João 3, capítulo 3, versículos 3 a 21, está com Jesus Nicodemos. Nicodemos foi um líder mestre judeu que foi questionar Jesus. Né? Após a morte de Jesus, ele acabou se convertendo. Né? Ele levou mirra e aloés para poder embalsamar o corpo do Cristo. O corpo que ficou ali de sexta até domingo de manhã, quando Jesus ressuscita. Então Jesus teria sido preso na quinta-feira à noite. Durante a madrugada ele foi torturado. Durante a manhã ele começou a procissão até o Calvário. Ao meio-dia ele chegou ao Calvário. Ao meio-dia ele foi crucificado. Às 3 horas da tarde ele teria morrido. Das 3 horas da tarde, da sexta até amanhã de domingo, ele teria ficado lá no túmulo. Nesse período aí, ele teve seu corpo embalsamado por Nicodemos, por Maria, por João, os apóstolos mais próximos ali. Então, esse trecho da Bíblia é um trecho que fala da fé em Cristo. Para os apóstolos, essa fé era mais completa, porque eles viveram pessoalmente com Jesus, foram testemunhas oculares, eles viram e ouviram Jesus. O andar pela fé
é um andar para o cristão diferente, é um andar diante daquilo que você não pode ter certeza, mas que você está saltando. Né? O Pascal diz que é uma aposta, apostar que Deus existe. E o Kicker diz que é um salto no escuro. Ter fé é como você saltar no escuro, diante de um abismo, e acreditar que Deus irá te amparar. E para Pascal, a fé é uma aposta. Uma aposta que racionalmente para ele, segundo os cálculos dele, é a melhor das apostas. Se você apostar que Deus não existe e Deus existir, você está fudido. Se você apostar que Deus não existe e Ele não existir, você não vai ter lucro nenhum, não vai ter nem como você saber que você fez a aposta certa, porque morreu, acabou. Se você apostar que Deus existe e Ele não existir, não vai ter nem como você se arrepender. Falar, não, que merda, por que eu acreditei? Né? Porque também você vai morrer, acabou. Agora, se você apostar que Deus existe e Ele existir, você está feito. Você vai ganhar essa emoção. Então, das 4 apostas possíveis, só uma pode te trazer vantagem. As outras, ou não traz vantagem ou perda nenhuma, ou você pode perder tudo. Porque se você apostar que Deus não existe e Deus existir, você está ferrado. Então, a fé é uma aposta, né? A fonte da fé é a graça divina. A fé é um dom, né? É uma das 3 virtudes teologais. Quais são as 3 virtudes teologais? Você sabe? As 3 virtudes e dons que Deus nos concede. 3 virtudes de dom. Fé, esperança e amor, caridade. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que a esperança e a fé depois da morte serão desnecessárias. A única coisa que vai existir depois da morte, vai continuar existindo, é o amor, é a caridade, porque Deus é amor. Então a fé não vai ser mais necessária, porque você vai contemplar Deus face a face. A fé só é necessária enquanto nós não podemos contemplar a Deus. Então não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo, não podemos ouvi-lo nem senti-lo, né? Depois que vemos, de nada precisa. A fé, depois da morte, a fé já não vai ser mais necessária. Né? A fé é a esperança. A esperança é a mesma coisa, é uma virtude. Você espera, né, ser salvo. A esperança daquilo que há de vir. O que há de vir? O retorno, a volta gloriosa de Jesus, para levar junto consigo aqueles que acreditaram nele, né? Que apostaram nele, que se lançaram nesse abismo com ele. Então a fonte da fé é o próprio Deus, é Ele que nos dá o dom da fé, uma das 3 virtudes teologais. Santo Agostinho vai falar também sobre a questão da fé, sobre a questão da graça. Ele foi um santo aí da Igreja Católica e um grande teórico cristão. Então as características da fé é justamente isso, acreditar naquilo que não se vê. Nós temos o episódio da serpente de bronze, vocês já viram lá em Números 21? As serpentes estavam picando o povo de Deus estava morrendo. Deus foi pedir para Moisés fazer uma serpente de bronze. Quem olhasse para a serpente seria curado, né? Então, ali, segundo os católicos, isso prova que Deus não proíbe de fazer imagem, ele proíbe de fazer imagem de outros deuses. E também tem aquela passagem que Salomão encheu o templo de imagens. Sim, tem várias, né? Na Arca da Aliança, Deus também manda fazer 2 querubins de ouro, ou seja, 2 anjos para colocar na arca, né? Então não era proibido de fazer imagem, era proibido de fazer imagem de outros deuses, né? Será onde é que foi para esses querubins? Que aí ia revelar a verdadeira imagem dos anjos, né? Pois é, Que achar. é uma suposição também, né? Então é isso aí, pessoal, sobre a questão da fé. Estátua?